Como vão, senhores? Estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouco sobre a evolução do direito empresarial. Vamos iniciar nos lembrando do seguinte. Vamos iniciar tendo em mente que o comércio e o mercado são fenômenos humanos vitais, correto? O comércio e o mercado são fenômenos humanos vitais. A pergunta que nos intriga e que é importante que nós tenhamos aqui respondida é o seguinte: como se deu essa evolução? Como se deu essa evolução até hoje o nosso direito empresarial? Então, o que nós precisamos ter em mente é que o homem e o comércio não surgiram ao mesmo tempo. O homem surgiu primeiro e posteriormente surgiu o comércio. Observe nessa linha do tempo que no início do Contágio dos Tempos, nós tivemos próximo o aparecimento do homem. E devido à necessidade de se alimentar e de sobreviver, também nasceu o trabalho. Então, homem e trabalho basicamente nasceram ou surgiram na linha do tempo ao mesmo tempo, ao mesmo instante. Por quê? Porque o homem precisava se alimentar. Se ele precisava se alimentar, nós temos em mente que era necessário que ele trabalhasse, que ele produzisse esse alimento. Mas quem fornecia esse alimento ao homem? A própria natureza. Correto? Posteriormente, é que vem o aparecimento do comércio. Ele se desenvolve, surgem as primeiras normas para regular esse comércio, e aí que nós temos a primeira noção do que vem a ser direito comercial ou direito empresarial. Mas o comércio não surgiu ao mesmo tempo que o homem. O trabalho, sim, devido à necessidade que o homem tinha de se alimentar. Perfeito, senhores? Então, vamos analisar que os primeiros seres da espécie humana, eles viviam em cavernas. Eles vivendo em cavernas, eles viviam do que a natureza lhes proporcionava. Então, se naquela região a natureza lhe proporcionasse alimento, enquanto houvesse alimento naquela região, o homem estaria lá. A partir do momento que o alimento acabava, terminava, ele mudava para outra região. Perfeito? Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos o que nós chamamos do homem nômade, que só se localizava, só ficava, só se estabelecia em uma região, enquanto aquela região lhe fornecesse alimento. A partir do momento em que essa região não lhe fornecesse alimento, ele simplesmente mudava de região. O homem surge aí, nesse momento, como parasita da natureza. Nesse momento, o homem ele só se aproveita do que a natureza tem a oferecer. Ele não dá nada em troca. É por isso que ele vive temporariamente naquele local. Ele retira tudo da natureza. E a partir do momento que ele retira tudo da natureza, a partir do momento que ele retirou tudo para a sua sobrevivência, que a natureza já não é capaz, naquela região, naquele momento, de fornecer-lhe o seu alimento, ele muda de região. Olhem só que, não mais encontrando o que comer, partiu em busca de alimentos em outros lugares. Era o que nós chamávamos de imediatismo da sobrevivência. Então o homem vivia temporariamente em certos locais e regiões. O homem como parasita da natureza. Ele só sugava da natureza e não lhe dava nada em troca. Essa era a figura do homem nômade. Ok. O que mudou isso? O que
que mudou isso foi o surgimento da agricultura. O que nós precisamos ter em mente é o seguinte: existia uma divisão de trabalho entre homens e mulheres. Os homens iam em busca do alimento e as mulheres ficavam em casa, produzindo esse alimento. Os homens caçavam, os homens colhiam frutas, os homens colhiam os grãos que a natureza lhes proporcionava, levava para casa e a mulher preparava isso para que eles pudessem se alimentar. Perfeitamente. O problema, senhores, é que as mulheres começaram a observar que as sobras que caíam quando preparavam os alimentos, elas nasciam. O que é interessante nessa observação é que daí a mulher, em seu momento de reflexão, ela observou que não precisava se mudar para ter alimento. Bastava plantar ou deixar cair essas sementes, essas sobras de alimentos, em uma terra fértil que provavelmente elas colheriam depois. Então aquela dificuldade de mudar de região começa a ser repensada. Porque se o motivo para a mudança de região era falta de alimento, a partir desse momento, o homem e a mulher, no caso, a descoberta da mulher, sabia como resolver esse problema plantando. Porque ela observou que plantando, ela poderia posteriormente colher. E nunca faltaria alimento naquela região para a sua família. O homem passa nesse momento de nômade a sedentário. E se vocês observarem, a descoberta da agricultura é atribuída à mulher. É a mulher que observa que as sobras dos alimentos, quando caíam na terra, com um certo tempo elas nasciam. É por isso, senhores, que o grego, a história antiga da Grécia, existia, o povo grego tinha criado uma deusa que representava a agricultura, chamada Ceres. E a origem do nome cereais ou cerealista é dessa deusa grega, que era responsável pela agricultura. E foi atribuída a uma mulher porque a descoberta da agricultura pertenceu à mulher, as observações da mulher. Outro detalhe importante é que o homem passa de nômade a sedentário a partir dessa descoberta do advento da agricultura, dessa descoberta da mulher. Um outro ponto que nós precisamos observar é que o homem antes era parasita da natureza e agora ele torna-se um sócio ativo da natureza. Por quê? Porque ele planta e a natureza lhe devolve algo. Ela lhe devolve o alimento. Observe que antigamente ele só retirava, ele não dava nada à natureza. E agora ele planta, ele dá algo à natureza. Em contrapartida, a natureza lhe dá o alimento. Existe um contrato, existe uma relação de sociedade. Ele agora é um sócio ativo da natureza. Então, com o advento da agricultura, além do homem ser nômade e passar a ser era nômade e passou a ser sedentário, ele passa de parasita da natureza para sócio ativo da natureza. Com o sedentarismo, os homens passaram a cultivar para poder sobreviver. E surge, com esse sedentarismo, a formação de famílias de maneira mais constante. Então, surgem também novas, como diria, convenções sociais. As famílias começam a se ramificar. E, com um ato de cortesia, as famílias se presenteiam. Com o quê? Com o que elas produziam. E o que elas produziam? Os alimentos.
Então elas pegavam o produto desse seu cultivo e, devido à ramificação de suas famílias iam criando outras, e por uma questão de boa vizinhança, elas pegavam um pouco desse alimento produzido em suas terras, em seu trabalho, e presenteavam outras famílias. Ou seja, começa a surgir uma nova, como diria, convenção social, a de presentear outras famílias que antes, quando o homem era nômade, não existia. Agora que ele é sedentário, que ele tem um local, que ele vai teoricamente passar o resto de sua vida, que ele está estabelecido, que surgem outras famílias ao seu redor, que também praticam a mesma atividade econômica que seriam plantar para colher, eles começam a se presentear. As regiões, é uma convenção social, de famílias, com várias famílias, elas começam a se presentear. É aí que surge a cultura do presentear. Essa cultura do presentear vem com o sedentarismo. E devido a quê? As ramificações das famílias. Então, senhores, nós paramos a aula de agora, nesse momento, para podermos dar continuidade na próxima aula. Espero ter iniciado essa evolução do direito comercial com vocês, que vocês possam ter entendido. E restando qualquer dúvida, pergunta ao patriota. Obrigado.